Olá pessoal, então, esse é um desses vídeos que eu faço um pouco irritada, mas eu faço com gosto. E eu vou em defesa dos arautos do Evangelho pela base que eles têm e pela aprovação no Vaticano. Então eles são uma instituição privada e fazem parte da igreja e estão sendo atacados. Agora a gente vai entender o porquê dos ataques, né? A forma como isso aconteceu cronologicamente e também a revista do Estevão Bittencourt, a pergunta e responderemos de número 492 de 2003, o ano da aprovação do Estatuto, né, dos Arautos do Evangelho. Ele publica, né, na revista dele umas observações que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos começar esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve, a vós bradamos degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós jovei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa reportagem que o Fantástico fez uma semana atrás, da qual eu não tinha conhecimento, fui ter porque eu sigo alguns youtubers que comentaram sobre isso, e eu fui pesquisar, porque realmente há muitos anos que eu não assisto Globo, nem TV nenhuma aberta. Então eu não sei nem que atores fazem o quê, nem nome de novela eu sei. Então eu fico bem por fora mesmo, graças a Deus, mas quando eu ouço uma coisa ou outra, eu procuro aqui em Dom Estevão, porque era exatamente esse trabalho que ele fazia, né? Ele via os problemas que aconteciam em torno da igreja, esse tipo de levantamento de notícia falsa, e ele mesmo combatia. Então, como eu dedico meu canal aos estudos de Dom Estevão Bittencourt e às respostas de Dom Estevão Bittencourt frente a diversas revistas, meios de comunicação, livros, publicações, então eu me sinto na obrigação de também achar o que ele escreveu sobre isso, o que a igreja fala sobre isso, e o que a minha experiência como cristã também pode acrescentar nisso. Tudo começou com uma reportagem publicada em 23 de agosto de 2019, no portal Metrópolis. Essa reportagem foi respondida 5 dias depois, em 28 de agosto de 2019. O Fantástico já tinha essa resposta e fez uma matéria sensacionalista no dia 20 de 10 de 2019, ou seja, 2 meses depois da resposta já oficial, com toda a explicação, com toda a defesa, ele pegou aquele material e fez uma publicação o quê? Sensacionalista, para chamar a atenção de uma igreja ultraconservadora, que não sei o quê. Então a gente, para começar, vamos chamar de ultraconservadores e radicais os franciscanos que vivem em pobreza, os beneditinos que vivem nos seus monastérios, né, a sua vida monástica de monges, as carmelitas descalças que vivem sua vida interior, né, presas, como se estivessem em suas celas presas, e tantas outras, né, as irmãs da caridade que abrem mão da própria vida. Gente, a igreja tem uma enormidade, uma infinidade de carismas, né? Cada membro do corpo de Cristo tem um carisma, e esses carismas vão se manifestando de uma forma ou de outra, e de determinada forma eles congregam pessoas. Então os arautos do Evangelho eu posso estar aqui falando porque eles são aprovados pelo Vaticano. Eu quero começar lendo a revista Pergunte e Responderemos, e eu quis começar falando da reportagem para a gente ver que já é estranho, né? A pessoa pode pesquisar, pode se informar, pode não ter a mesma fé, mas a fé há de ser respeitada, a prática da fé há de ser respeitada. E eu, como advogada, ainda fico mais revoltada ainda, porque eu vejo que denegriu a imagem de um sem número de pessoas, né, muito levianamente. Então eu falo como cristã e como advogada que isso é muito revoltante de se ver, né? A gente sabe que, por exemplo, a pedofilia, e aqui eu recomendo o meu vídeo da Ilse Scamparini, que até anotei o título aqui, que diz Padres Pedófilos, Ilse Scamparini, a igreja dividida e em risco de descrédito. Foi essa matéria que foi publicada também no Globo, na TV Globo, sei lá, foi fantástico que foi,
que na época eu vi e fiz esse vídeo. É muito parecido, ou seja, há por trás disso um grande plano para denegrir a imagem sempre dos mais fortes. E eu digo mais fortes são sempre os sacerdotes, né, que são a base da nossa prática religiosa, sem eles não haveria Eucaristia nem os sacramentos, né? Então atacar sempre os sacerdotes, que não digo que tem que se proteger dos pedófilos, não, eu estou querendo dizer que os erros existem em qualquer instituição. Né? Existem os erros na advocacia, os erros na medicina, os erros na igreja, os erros em todos os lugares. Agora, você macular toda uma instituição por causa de um erro, que nem provado foi nesse caso. Né? Então, tudo bem, vamos começar aqui com a revista de Dom Estevão, vai dizer assim: os arautos do Evangelho constituem uma associação de leigos dedicados à santificação própria e ao apostolado sob a inspiração de forte devoção mariana. Aí, quando eu li isso, eu já falei assim, bom, já está explicado a perseguição, né? Maria é a mulher do Apocalipse, a mulher do fim dos tempos. Aonde Maria tiver vai ser sinal de perseguição com muito mais força do que qualquer outro lugar. Né? Sendo que São João Paulo II, que foi quem aprovou os arautos do Evangelho, ele mesmo era consagrado pelo Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, ao qual os arautos também são consagrados. Detalhe. Tem chamado a atenção os arautos do Evangelho por seus trajes típicos, suas manifestações públicas. Há quem pergunte se são católicos, tal é a estranheza que suscitam. A resposta é positiva, como prova o reconhecimento dos estatutos respectivos por parte da Santa Sé. A fim de esclarecer nossos leitores, publicamos a seguir a tradução portuguesa do Decreto Pontifício do Pontifício Conselho para Leigos, que aprova a tal associação e lhe dá plena legitimidade dentro da Igreja. Ou seja, está dentro da Igreja. Então nós católicos, como Igreja, defendemos. Primeiro ponto. Aliás, a própria leitura dos decretos da Santa Sé já instrui o leitor a respeito da índole e das finalidades da associação. Eu faço questão de ler aqui, para quem não conhece, ou não conhecer como eu, né, não tinha muita informação como eu, fique a partir de agora conhecendo. Decreto. Vista a solicitação de reconhecimento e aprovação dos estatutos do Arauto do Evangelho como associação privada internacional de fiéis de direito pontifício, solicitação apresentada pelo Dr. Carlos Alberto Soares Correia, presidente-geral, considerando que a Associação dos Arautos do Evangelho teve origem e se desenvolveu com a vontade de ser um caminho de santificação na vida da Igreja, estimulando seus membros a corresponder com generosidade à vocação para a plenitude da vida cristã e para a perfeição da caridade, metas estas para as quais são chamadas em virtude da vida nova de filhos de Deus, recebida no sacramento do batismo. Aí ele cita Lumen Gentium 40. A associação tem como principal finalidade que seus membros participem ativa, consciente e responsavelmente na missão salvífica da Igreja mediante o apostolado, Estatutos 3. Essa missão eles a realizam vivendo a consagração a Jesus por meio de Maria, segundo a espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e em união afetiva e efetiva com o sucessor de Pedro e dos bispos postos em comunhão com ele, ou seja, em obediência à Santa Igreja, né, ao primado do Papa, considerando a firme vontade da associação de aderir fielmente ao magistério da Igreja e, em particular, aos ensinamentos do Concílio Ecumênico II, Vaticano II, considerando o número de membros, a extensão e o trabalho que os membros da associação realizam ao serviço da Igreja, consideradas cartas de recomendação provenientes de diversas dioceses do mundo, cartas nas quais se reflete o apreço dos ordinários locais devotado aos membros da associação e as atividades que exercem na qualidade de fiéis leigos, a serviço da nova evangelização, para a qual o Santo Padre convoca constantemente toda a Igreja, eu e você, né? Novo Milênio Ineunte, né? 40, visto os estatutos apresentados e a aceitação das modificações propostas por este dicastério, ou seja, houveram algumas modificações, e considerando a conveniência do reconhecimento internacional da associação, vistos os artigos 131 e 134 da Constituição Apostólica Pastor Bonus, sobre a Cúria Romana
e o cânon 312, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico, o Pontifício Conselho para Leigos decreta, o Vaticano decreta, o reconhecimento dos arautos do Evangelho como associação privada internacional de fiéis de direito pontifício com personalidade jurídica, a aprovação dos estatutos gerais e dos estatutos administrativos ad experimentum por um período de 5 anos, naquela época que certamente foi confirmado, segundo os cânones 298, 311 e 321 a 329 do Código de Direito Canônico. A confirmação do reverendíssimo padre Johnny D'Ercole, aí está escrito lá o nome dele, né, as siglas, como conselheiro espiritual a título de experiência da associação. O texto original dos estatutos devidamente autenticados encontra-se depositado no arquivo deste dicastério, dado na cidade do Vaticano aos 22 de fevereiro de 2003, festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Assina James Francis, né, cardeal Stafford, presidente, Stanislau Hilco, secretário. Então, vamos dizer, as coisas estão visualizadas, presentes, perfeitamente aprovadas pela Igreja Católica Romana, tá? Primeiro ponto. As notas complementares de Dom Estevão que são muito interessantes. A espiritualidade da associação tem por meta a Deus Uno e Trino em Cristo por Maria. Os associados que vivem em comunidade rezam ao menos os ofícios da laudes e vésperas da liturgia das horas. Será que o Fantástico saberia o que é isso? O que é a atividade de oração e de fé e de entrega, que é um coração que deseja se unir a determinado carisma para viver isso? Será que eles abordam o respeito à religião e a escolha, a liberdade religiosa das pessoas? Desde que não haja impedimento, rezam diariamente o rosário. O rosário, para quem não sabe, são 4 textos, os mistérios da nossa fé católica, devotados a Nossa Senhora, né? A meditação da nossa salvação através da oração do Pai Nosso, da profissão de fé e da oração da Ave Maria. Leem assiduamente a Escritura. Artigo 8º. Membros associados são os irmãos que, reunindo as condições exigidas pelo direito universal e pelos presentes estatutos, comprometeram-se formal e plenamente a assumir as finalidades da associação, submetendo-se às disposições contidas nos estatutos, como também as que provêm do governo dela. Ou seja, como qualquer outra instituição, né? Como qualquer outro emprego ou instituição religiosa, ou que seja, hospital, tem o seu protocolo. Artigo 9º. Membros colaboradores são os irmãos que, embora sintam-se identificados com o espírito da associação, não podem comprometer-se plenamente com os objetivos dela, devido a seus compromissos sacerdotais, ao fato de pertencer a algum instituto de vida consagrada ou sociedade de vida apostólica, seus deveres matrimoniais ou profissionais. Ou seja, você pode ser só um leigo que acompanhe, né? Que tenha empatia com aquele carisma e acompanhe e faça aquelas obras da mesma forma, mas sem se comprometer tanto. É uma liberalidade, você escolhe isso. Os irmãos colaboradores carecem de voz ativa e passiva, mas podem ser convidados para as assembleias, na proporção e nas condições as quais para cada caso sejam determinadas pela autoridade que faça a convocação. Isso acontece também em várias, né, ordens e várias organizações religiosas dentro da Igreja Católica. Por exemplo, os redentoristas também tem os leigos consagrados redentoristas, né, os que cuidam lá de Aparecida são os redentoristas. Então, a igreja tem essa prática, não precisa ser consagrado, participar daquilo ativamente, mas você pode ter afinidade e de alguma forma contribuir para aquela obra. Artigo 10. O presidente-geral, juntamente com seu conselho, poderá conceder como sinal de gratidão a distinção de irmãos honorários a pessoas que se tenham destacado por serviços relevantes prestados à associação. Após 1 ano de aspirantado, o candidato aprovado pela autoridade da associação emite um compromisso, que não é uma profissão religiosa de pobreza, castidade e obediência. Está no artigo 44 deles. Para terminar, já chegando ao fim, artigo 45. O irmão que não desejar permanecer na associação pode abandoná-la livremente, devendo comunicar sua decisão ao presidente regional, que a levará ao conhecimento do presidente da Irmandade para que dê baixa no nome do demissionário. Ou seja,
Ninguém é obrigado a se filiar a uma associação pela nossa Constituição e obrigado a permanecer associado. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal. Assim se vê que na Igreja de Deus há lugar para todas as expressões de piedade que não firam a reta fé e os bons costumes. Então, assim, lida a pergunta e responderemos, eu queria só fazer uma reflexão do Tratado da Verdadeira Devoção para a gente entender o que está por trás dessa perseguição da Rede Globo aos cristãos, né? Essa ridicularização que sempre houve com a fé cristã católica. Nós somos aqueles malucos, alucinados, né? Somos radicais, somos fundamentalistas. Diz assim, no tratado, um trecho do parágrafo 46, assim: os mais santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem, que lhes esteja sempre presente como seu perfeito modelo a imitar, e que as socorra com seu auxílio poderoso. Isto aconteceria particularmente no fim do mundo em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, os consagrados a Nossa Senhora. Como os cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita à sua santa alma, a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus a borbulhar em todos os cantos. E elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o templo de Salomão e a cidade de Deus, ou seja, foi a morada que Deus escolheu para vir à terra, né? Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo mundo à verdadeira devoção, e isto lhes há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século e que se encontra assinalado em uma de suas obras. Está claro a perseguição, o motivo da matéria, está claro que quem não junta com Deus quer espalhar, quer dividir, quer profanar o que é santo. Então vamos lá. Aqui vai dizer que, como eles gostaram de dizer que são pessoas, né, que se vestem de maneiras diferentes, são tidos como excêntricos, né, os loucos, né, quem é cristão, quem quer seguir obedientemente ao que Deus nos ensinou é tido como o quê? Como louco. Mas aí São Paulo vai dizer, a linguagem da cruz vai dizer em 1 Coríntios 1, versículo 18, com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, a sabedoria desse mundo, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, mas na sabedoria do mundo, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Se você está olhando aquele povo como loucos, alucinados, você está péssimo, está muito mal. Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, porque os judeus esperavam um rei majestoso, um rei que correspondesse com as expectativas desse mundo, um rei que viria glorioso, destruiria todas as potências dessa terra que oprimem os pobres e nananã. Não, o nosso rei foi crucificado. Então isso não é loucura?
querer ir atrás de alguém que foi crucificado, mas não esqueçam, ele ressuscitou, ele vive e está presente na igreja e conduz a igreja. Então, para os judeus é o quê? Escândalo isso. Um judeu dizer que é Deus, um homem dizer que é Deus e morrer crucificado. Para os gentios é loucura. Quem são gentios? É o resto do mundo que não é judeu. Né? Para a Rede Globo, por exemplo, isso é o quê? Loucura. Mas para aqueles que são chamados, os que escutam a voz, são chamados tanto judeus como gregos, todos são chamados, inclusive esse tipo de repórter, né? Que essa reportagem sirva, de repente, para chamar atenção para alguma coisa que ele está julgando mal. É Cristo, né? Para os que são chamados, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não aquela sabedoria do mundo. A nossa sabedoria tem nome, uma pessoa, é Deus, é Cristo. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. Viver dessa forma é mais sábio do que o mundo te ensina a viver, a acreditar, a banalizar. E o que é fraqueza de Deus, que é isso, é mais forte do que os homens. Por quê? Pela cruz é que nós somos salvos. Então, toda a expressão cristã profunda, que vem de uma vocação profunda, que quer demonstrar em roupas, trajes, atitudes, gestos, né? Seja na clausura das carmelitas descalças, seja na pobreza de um São Francisco, seja na devoção aos doentes necessitados das irmãs de caridade, seja numa irmã Dulce, né? num João Paulo II, um Papa peregrino que andou em idade avançada. Isso é loucura, né? O que não é loucura? É gozar as alegrias do mundo, né? Isso não é loucura para o mundo. É ser sempre alegre, sempre feliz, não gostar de nada que te contradiga, nada que te faça pensar diferente. Então, eu queria dizer para os arautos do Evangelho que sejam felizes, que sejam bem-aventurados. Por quê? Porque diz o capítulo 5 de Mateus 11, diz assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Foi Jesus que falou isso. Por causa de mim quem? Por minha causa, por causa de mim Jesus. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E o próprio Cristo. Perseguiram o próprio Cristo, vão continuar perseguindo os cristãos. Então, eu digo com a boca bem cheia, felizes somos nós quando rirem de nós, rirem da nossa fé, rirem das nossas crenças, acharem que somos radicais, acharem que seguir a Cristo não exige sacrifício nenhum, né? Que isso tudo é loucura. Então eu só queria fazer algumas citações das notas, desses minutos finais. A nota que os arautos do Evangelho publicaram, que ela é perfeita, é uma nota imensa, que algum repórter da Rede Globo não deve ter tido a paciência de ler. Mas vamos ler aqui. Eles dizem assim: a reportagem constitui, pois, grave ofensa a seus membros e suas obras, a revelia de suas reconhecidas práticas de evangelização, em íntima colaboração e comunhão com centenas de bispos e milhares de sacerdotes em quase 80 países. Por que então tanta ferocidade? Ficou a pergunta. Quanto ao pretenso desrespeito de diretrizes do Ministério da Educação praticado nos colégios arautos do Evangelho, vale lembrar que esses estabelecimentos de ensino são mantidos pelo Instituto Educacional Arautos do Evangelho, entidade legalmente constituída, sem fins lucrativos, com CNPJ próprio. O Instituto cumpre rigorosamente os parâmetros curriculares nacionais propostos pelo Ministério da Educação. Qualquer acusação em sentido contrário precisa ser provada. Os crimes que eles dizem, como bullying, violência física, psicológica, estupro, assédio sexual, controle de correspondência, crimes de abuso físico e psicológicos que provocariam trauma emocional e grande dificuldade de ressocialização naqueles que livremente integram ou integraram a associação e que livremente também a deixam, devem provar na justiça quem cometeu esses supostos crimes. Caso contrário, trata-se de uma manifesta calúnia e difamação, e é a grande verdade. Calúnia é o crime em que você pode provar que quem está te acusando é criminoso. É o único crime no Código Penal que permite que o acusado acuse quem o está acusando, né?
O regime de internato ou semi-internato é algo não apenas normal, mas de reconhecida eficácia para a formação acadêmica. É uma escolha, é uma opção. É comum na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Suíça. Alguma das melhores e mais prestigiosas escolas do mundo vai dar exemplos aqui, né? Destas últimas, que está falando de ambas do Reino Unido, como a Eton College, né? Que, salvo engano, é dos príncipes. Saíram nada menos que 20 primeiros ministros britânicos. Por que então rechaçar dito regime, né, esse regime fechado de educação, que os pais escolhem livremente, os filhos querem permanecer? Sendo uma associação privada de fiéis de direito pontifício, como podem os arautos serem acusados de uma seita? Eu nem vou continuar a comentar isso porque já li que não é uma seita, que faz parte da Igreja Católica, uma instituição privada que já foi aprovada pela Igreja Católica, né? Com práticas de evangelização, inclusive. Se a lavagem cerebral fosse tão eficaz, as maiores denominações religiosas estariam baseadas nela, o que é manifestamente falso. Será que por trás da reportagem encontram-se razões ideológicas de cunho antirreligioso, insufladas por grupos ocultos confortáveis sob o véu do anonimato? Não duvido. Ora, esse diapasão, uma pergunta logo emerge. Renasce em pleno século XXI uma perseguição religiosa no Brasil, a terra de Santa Cruz? Alguém aí duvida que isso foi uma perseguição? Eu não duvido. O que chamam de lavagem cerebral é para a tradição cristã e para os dicionários o que sempre se chamou de conversão. Isso, a conversão é converter, mudar de rumo. É realmente uma lavagem, mas não é uma lavagem cerebral. É uma lavagem da sujeira que existe em nós pelo pecado. Querem acreditar ou não, vocês são livres para não acreditar, para continuarem sujos, mas nós acreditamos, né? Afinal, a radical mudança de vida de São Paulo, de Santo Agostinho, de Santa Benedita da Cruz, né, Edith Stein, carmelita, e de tantos outros, não ocorreu por uma lavagem cerebral, mas sim pela ação da graça de Deus na alma. E esta age mesmo que os inimigos da igreja se oponham. Uma verdade não vai deixar de ser verdade porque você não acredita na verdade, né? Será que São João Batista também pregava a lavagem cerebral ao clamar: convertei-vos e crede no Evangelho? Para uma mentalidade antirreligiosa, a resposta só pode ser afirmativa, mas não para quem tem fé. A única lavagem desejada pelos cristãos é aquela proclamada pelo Santo Rei Davi no Salmo 54. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me de meu pecado. É óbvio que ninguém é obrigado a seguir crenças religiosas, mas pede-se ao menos que elas sejam respeitadas por todos, como prevê, aliás, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Então vai falar da revista, ele vai falar do João Klein, ele vai falar de tudo nessa. Eu vou deixar o link da Isis Scamparini, da matéria da Isis Scamparini está na descrição, o link da matéria, eu vou deixar todos esses links lá para vocês mesmos avaliarem, e do pai da menina que faleceu num acidente lá, ele deixou um exemplo, gente, um testemunho verdadeiro de fé e de amor, e falou para a mulher dele que fez a reportagem lá: eu quero que ela reze o terço. Né, um homem mariano, né, um funcionário público federal, ele. E, bom, vou deixar no link, vocês ouçam e tirem suas conclusões, porque eu achei fundamental. Mas isso o Fantástico não mostra, né? Quanto a Monsenhor João, a visita apostólica ocorreu na mais completa extensão em todas as casas dos arautos evangélicos em diversos países. Nas fotos, ele vai dizer... Bom, ele vai defender aqui, gente, eu vou deixar na carta e vou pular esse pedaço porque já está chegando no final. Ele só vai dizer assim que falaram que estava idolatrando esse Dom João, que é o fundador dos arautos. Ele vai dizer: é irreal que Monsenhor João exerça a liderança absoluta sobre os arautos. Nunca o fez, pois o seu governo sempre se caracterizou pelo diálogo e pelo espírito fraterno, procurando ante tudo a harmonia entre seus membros. Com efeito, em junho de 2017, apresentou ele sua renúncia ao cargo de presidente-geral dos arautos do Evangelho devido à avançada idade. Sua decisão não tem qualquer relação com a visita apostólica iniciada naquele ano. Sem embargo, como é natural, Monsenhor João continua inspirando a obra saída de suas mãos, sobretudo pelo exemplo de vida cristã. Né? E, por fim, por seus escritos, ele tem uma formação incrível, gente. Que eu quero desejar que, enfim... ela vai dizer que a associação tem finalidade de ser instrumento de santidade na Igreja Católica. Eu quero desejar uma mensagem final que nós procuremos ver nesses exemplos como nós também vamos ser perseguidos, né? Eles são uma instituição, nós somos pessoas. Então, isso é um grande sinal de perseguição. Óbvio que todo erro tem que ser investigado, mas não
com aquele tom que foi feito, foi falado, né? Então, salve Maria, que Maria proteja a sua Santa Igreja e aqueles que a ela são consagrados como os arautos do Evangelho. Assim seja.